Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabela dinâmica no Microsoft Excel. Nessa nossa videoaula de número 6, apresentaremos os recursos de uso de dados externos com o Microsoft Query, através do antigo assistente de tabela dinâmica. Temos os recursos disponibilizados do Power Query, que são muito mais poderosos, mas gostaríamos de mostrar, principalmente com o objetivo de apresentar a vocês a evolução significativa que a ferramenta teve nesse quesito. Vamos lá. O primeiro assistente de tabela dinâmica do Excel disponibiliza acesso ao Microsoft Query. É uma das etapas, uma dos steps que nós havíamos mostrado, inclusive, na aula passada. O recurso de tabela dinâmica foi disponibilizado no Excel 5.0 junto com o Microsoft Query, onde ele permite que você acesse bases de dados externas para diferentes alternativas, para diferentes aplicações que rodam embaixo do Windows para acessar essas informações. É uma versão simplificada do Power Query, poderíamos até dizer que é o seu irmão mais velho. Mas vamos ver o que ele pode fazer efetivamente. No nosso caso, nós vamos acessar uma base de dados em Access. Elas estão organizadas em tabelas, relacionamentos, tem as informações ali disponibilizadas. Aqui nós temos um pequeno diagrama mostrando a base que nós acessaremos, a base de vendas, onde nós temos a estrutura da tabela fato pedidos, as tabelas de dimensões com os dados complementares. E no nosso caso, vamos acessar essa base, selecionar as tabelas e os campos necessários para o desenvolvimento da nossa atividade e vamos criar um cálculo complementar para entender como é que isto pode funcionar. E o resultado disso, disponibilizar a consulta na tabela dinâmica para que possamos desenvolver o nosso trabalho. E vamos ao exemplo. Na nossa pasta de trabalho, relatório, vamos acessar a informação, vamos pedir que o relatório na planilha relatório seja disponibilizado a partir da linha 9 a tabela. A parte superior ele colocará as informações, deixará um espaço para os campos de página que você utilizará, que nós podemos estar fazendo indicativo. E aí eu vou pedir o assistente da tabela dinâmica. Já vimos em aulas anteriores como nós acessamos esse assistente. Vamos dar um clique e vamos pedir fonte de dados externas, avançar, obter dados do Access. Ele disponibiliza a caixa de diálogo para que possamos localizar o arquivo. Está aqui o importar base, um clique no botão OK. E ele já me traz aqui as referências de todas as tabelas. Clico aqui no sinal de mais, ele abre me indicando quais são os campos e eu seleciono. Aqui no caso da tabela cidade, eu gostaria de levar o indicativo de cidade. De cliente, eu pretendo levar o nome do cliente e o estado civil. Na tabela estado, a unidade da federação. Na tabela produto, eu gostaria de levar preço e o nome do produto. E na tabela fato, eu preciso da data de venda e da quantidade. Muito bem. Clico no avançar. Aqui ele me pergunta se eu quero fazer filtro. Se eu selecionar qualquer uma dessas opções aqui, ele indica os parâmetros de filtragem, maior, menor, igual, diferente, etc. E aqui ele já traz as informações que ele localiza em cada um desses respectivos campos para isso. Avançar. Se eu pretendo fazer a classificação, ele pode me trazer a classificação dos dados por data de venda. Avançar. E eu vou para o editor do Microsoft Query. Microsoft Query está ativo. Ele me traz ali aproximadamente 1.700.000 registros, se não me falha a memória. Vou trazer isso aqui um pouco para baixo. E aqui eu tenho a condição de trazer tabela fato pedidos, a tabela indicativa de produtos, aqui o cliente, aqui a cidade do cliente e aqui o respectivo estado. Nós temos aqui uma ideia um pouco mais clara das informações que nós vamos estar tratando em todos eles aqui. E aqui os campos que nós fizemos a seleção para que ele trouxesse o modelo de importação. E vou solicitar agora, no caso aqui na guia, no menu de registros, eu vou pedir para adicionar uma coluna. Onde no caso aqui da coluna eu vou solicitar que ele busque a informação que eu tenho disponibilizada na tabela de produto, onde eu tenho o indicativo de preço, e eu quero que ele multiplique essa informação pelo dado que está disponível na tabela fato pedidos, ponto, quantidade.
Essa coluna se chamará valor do pedido e vamos solicitar que ele adicione. Coluna disponibilizada, dados ali prontos. Posso estar buscando algum outro tipo de alternativa, pedir recursos adicionais de filtro, classificação, ou visualização dessas informações, mas vou solicitar agora que ele retorne essas informações para o meu relatório. Vou pedir aqui o avançar. E aqui tem os dois campos que eu havia comentado na aula passada, que ele não me traz disponibilizado quando a consulta é de uma tabela, de uma base de dados da tabela dinâmica de uma pasta de trabalho do Excel. Mas eu tenho aqui opções, onde opções, o assistente de opções da tabela dinâmica da versão atual é muito mais completa e detalhada que essa, mas aqui nós temos o layout, que eu particularmente acho mais intuitivo para os usuários iniciantes da tabela dinâmica. Onde eu trarei aqui o campo cidade, fazendo indicativo do resumo, os indicativos de filtros de página, aqui o indicativo de cliente, o estado civil. O relatório começa inicialmente com unidade da federação, produto eu eventualmente posso trazer para cá, preço é algo que não me interessa visualizar nesse relatório, preço unitário, aqui a data de venda e aqui eu tenho o valor do pedido. O mesmo comentário vale para a quantidade. Um clique no botão OK, o indicativo aqui a partir da linha da célula A9 e concluir. Ele fará a leitura da estrutura dos dados e me disponibilizará o relatório na sequência. Relatório pronto, e aqui é o uso da tabela dinâmica como nós estamos habituados. Como são valores que estão aqui disponibilizados, botão direito do mouse, vou pedir para formatar número e vou pedir que ele formate isso como modelo de moeda com separadores de milhares e casas decimais, um clique no botão OK e eu tenho o resultado aqui do meu pedido, onde eu tenho isso disponibilizado. Quero saber a quantidade de registros que eu tenho em cada um deles, basta que eu traga qualquer um desses campos de texto aqui para valores, ele fará a contagem dessas informações e me dará aqui o resultado do número total de registros que eu tenho em cada uma dessas opções. Botão direito do mouse, formatar número, ele é um número sem casas decimais e com separador de milhar. Então nós temos ali o total de 1.755.000 registros, ou seja, mesmo nas condições anteriores, como nós estamos habituados a trabalhar no Excel com 65.000 linhas, nós poderíamos trazer mais do que o limite disponibilizado da planilha para que eu pudesse organizar e fazer os meus relatórios e as minhas atividades disponibilizadas aqui na tabela dinâmica. E aqui o restante do uso que nós estamos habituados, né? Eu posso tirar aqui a unidade da federação e trazer para cá o indicativo de qual produto nós estamos trabalhando ou fazendo a composição desse relatório. Ele me organiza tudo isso. Os produtos são inicialmente disponibilizados em ordem alfabética. Eu posso solicitar aqui na guia dados que ele classifique essas informações do maior para o menor e eu tenho os dados todos ali disponibilizados. Enfim, é um exemplo desse prático de como nós podemos estar fazendo uso de dados externos. Vimos um exemplo, nesse nosso caso aqui, usando o Microsoft Query. Teremos diversos outros exemplos em diferentes aulas mais à frente, utilizando o Power Query, como eu inclusive posso transformar esses dados, organizá-los de uma forma melhor estruturada, para que eu possa utilizar e fazer uso dele via tabela dinâmica. Voltando aqui para a apresentação, um resumo do aprendizado dessa nossa aula de hoje, o uso da tabela dinâmica através do primeiro assistente disponibilizado, acessando essas bases de dados externas, com o uso do Microsoft Query. E detalhes e complementos que nós teremos a respeito do vasto assunto tabela dinâmica no Microsoft Excel em diversas outras videoaulas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.